Oi, gente. Então, eu não sei bem como começar, porque eu vou pressupor que todos que estão vendo este Question and Answer já viram o anterior, mas eu sou a Cams Lafont. Sei lá como se fala, nem eu sei falar direito, mas acontece, né? Enfim. E eu sou autora de Runaway Love, Sweet Delusion e tantas outras. E eu fiz esse QIA de novo, para tirar algumas dúvidas de algumas leitoras. As leitoras que mandaram já vou responder, e quem não mandou, tenta ficar ligado para da próxima mandar, caso queira, obviamente, né? E é isso, acho que é isso. Vou responder aqui. Eu primeiro vou pelo Twitter, depois eu vou pelo WhatsApp e depois eu vou pro Facebook. Pode ser? Como se alguém fosse me responder, né? Mas tá. Enfim. No Twitter, a Jellyzart, acho que é assim, perguntou... A Gabi sempre falou para o Justin em RL que ele nem ninguém sabia a história toda dela e que ninguém nunca ia saber. Você sabe a história inteira da Williams? Tipo, tem ela montada na sua cabeça? Alguma chance de a gente saber ela toda futuramente? Então, eu tenho uma ordem cronológica de tudo que aconteceu com ela pra eu saber mais ou menos como é que seria a personalidade dela, baseado em tudo que ela passou. Tem chances de vocês saberem e também não tem. Na realidade, eu tinha planos de liberar isso pra vocês, só que eu cancelei por causa do livro. Eu decidi não publicar isso como fanfic. Então vai depender de livro, de editora, de tudo mais, liberar essa história, caso ocorra. Como seria o outro final de Runaway Love se ele acabasse feliz? Essa ainda foi a Jellyzart. Eram 2 perguntas, 3 basicamente. Então, o final de Runaway Love se ele acabasse feliz. Eu respondi isso, acho que num comentário do 82, pra ser sincera. Eu sei que eu já respondi isso, mas eu não lembro se foi aí mesmo. E ele acabaria tipo 81, só que não exatamente com aquelas cenas, etc. E esse foi meu problema, porque eu não conseguia ver uma cena final pra RL sem ser a do 82. E, tipo, a cena final que eu digo do 82 é o 82 inteiro, porque eu não conseguiria ver um fim como 81, eles, sei lá, jantando e vivendo felizes para sempre. Não era o que eu conseguia ver. Por isso que eu tive dificuldade e eu não conseguiria escrever outro fim senão o 82. Mas se ele acabasse feliz, basicamente seria no clima do 81. Exceto que eu não sei como ele acabaria feliz. Agora de outra menina, a Bieber W. Vevo. Eu lembro que uma vez você disse que pra Runaway Love virar livro demoraria uns 2 anos. Você nunca vai desistir de transformá-la em livro, né? Porque em 2 anos as coisas podem mudar muito. Abre parênteses, melhor fanfic, vírgula, beijo. Fecha parênteses. Então, eu acho nunca uma palavra muito forte, mas... Eu vou citar o Justin, mas eu não queria citar o Justin. Ele disse que nunca diga nunca, né? Mas ele também disse pra gente acreditar nos nossos sonhos. Então, eu não desistiria de um sonho. Eu não abriria mão do meu maior sonho, que é ser escritora. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que independente de quantos anos eu demorar pra terminar o livro e de conseguir uma editora, eu não desistiria. E eu não pretendo desistir. Então, quanto a isso, vocês podem ficar bem tranquilas, porque eu não desisti de Runaway Love Fanfic, e muito menos vou desistir do livro, né? Esperamos. Agora, só essas 2 mandaram pelo Twitter. Eu vou pro WhatsApp, que agora tem uma lista interminável de perguntas, principalmente da primeira, que é da Tainá, que eu acho que foi a pessoa que mais mandou perguntas, então a gente tem um longo caminho pela frente. Alguma frase da Gabi que você mais gosta? Eu preciso dizer essa. Gente, desculpa, mas eu preciso dizer essa. Não fode. Acho que é a que eu mais gosto, assim, que é a que mais mostra ela. Mas tem algumas outras. Tem uma em Runaway Love 3, se não me engano, é no capítulo 5 ou 6, por aí.
que ela encontra com um cara em Vegas e ele tenta matar ela. E ela menciona algo como: você não mexe com as garotas, com mulheres, principalmente as que andam armadas. Algo do gênero, eu não lembro a citação exata no momento, mas é uma das minhas frases favoritas dela também, porque, né? Girl Power, baby. Enfim. Eu tento não falar inglês, porque faz tempo que eu não falo inglês, então eu vou me enrolar toda na língua, mas enfim. Ok, acontece. De todas as fics, qual que você mais gostou / gosta de escrever? Gente, eu não entendo porque todo mundo me pergunta isso. Eu não tenho muita preferência, pra ser bem sincera. Depende do meu humor. Então, quando eu tô na bad, eu provavelmente devo ir pra Sweet Delusion ou Project Dead. Mas eu acho mais difícil PD por causa da teoria por trás. Mas, por exemplo, se eu tô muito Tag Life, eu vou pra Máfia, no caso TTG ou RL. E é assim, funciona assim, sei lá, não é gostar no geral, porque, sei lá, não tem um geral. Se eu escrevo todas é porque eu gosto muito de todas. Então, sei lá, não tem como escolher. Alguma personagem que você mais se identifica? Olha, quando eu estava no terceirão, no caso o quarto ano, pra Nick de Sweet Delusion, eu me identificava muito com ela, porque eu tinha a mesma disciplina pra estudar. E eu entendia, tipo, o foco em querer algo. Agora eu tô bem relaxada quanto a isso, mas a gente deixa quieto, né? Sei lá, isso eu me identificava muito com ela, a questão do foco em querer algo. Então, isso me fez me identificar muito com ela. Mas como faz tempo que eu não escrevo ela, então eu tenho uma dificuldade de maior conexão. Então, é difícil eu responder que eu me identifico muito com ela nesse momento. Mas, pelo que eu posso responder, é ela. Deixa eu pensar em todas as listas de personagens que eu tenho. Eu acho que é ela. Com certeza. Como você se vê no mundo profissional daqui a 5 anos? O profissional aqui se refere à escritora, tá? Apesar de achar que você já entendeu. Eu não me vejo em nenhum local, porque isso seria criar expectativas. Seria super legal, claro, eu já ser reconhecida, não precisar fazer uma faculdade pra não correr o risco de passar fome escrevendo, né? Mas, porque todo mundo sabe que o Brasil é uma merda. Desculpa o palavrão, gente. Pra escritor, né? Enfim. Mas eu gostaria de, pelo menos, já ter publicado Runaway Love 1 e talvez Runaway Love 2. Porque eu dificilmente vou publicar algum outro livro antes de terminar os livros de Runaway Love. Então, creio que o objetivo principal seria terminar a série, pelo menos chegar na metade dela, daqui a 5 anos. Veremos, né? Vejamos, só eu vejamos, mas é ok. Como você consegue fazer essas leituras de trouxa e continuar vivendo feliz e com a consciência limpa? Sei lá, eu continuo dormindo muito bem. Até me faz dormir melhor, na realidade, porque como eu sou trouxa por muitas coisas, vocês também merecem ser. Então, é tudo um ciclo, né? Alguém me fez de trouxa, eu vou fazer vocês de trouxa, vocês vão fazer alguém de trouxa. É um ciclo eterno. Sério, é divertido. Sei lá. Não me magoa, não me deixa triste. Pelo contrário, adoro ver vocês irritadíssimas porque foram pegas em alguma mentira na história, sei lá, foda-se. Desculpa os palavrões, gente, mesmo. Desculpa. Como e por que você começou a escrever? Cara, eu comecei a escrever faz muito tempo. Eu não lembro nem direito o ano, mas foi entre 2009 e 2011. Então, ou no início de 2011 ou em 2010. 2009 eu acho difícil ter sido. Então faz muito tempo. Eu vou responder pelo que eu lembro, mas esperamos ser o certo, né? Eu comecei por causa de Crepúsculo, que eu li a série e eu queria saber uma continuação.
eu tava fissurada pela série. Eu tinha 11 anos, então. Aí com 12, em 2010, eu já tava lendo as fanfics, que na época eu não sabia que eram fanfics, porque eu lia por um site de Crepúsculo, que tinha mais ou menos o nome fanfics, mas era adaptado pra combinar com o site. E eu comecei a ler aquilo e eu tinha um blog sobre vampiros. Que momento queimaceira, gente. Mas enfim, era horrível, tá? E eu comecei a postar uma história de continuação de Crepúsculo lá. Com isso foi minha primeira fanfic. E eu queria uma continuação. Então eu escrevi o que eu queria. Depois disso, eu li Vampire Academy, minha série atual favorita, que é por anos minha favorita. Super recomendo, gente. Eu li essa série e eu queria escrever no mundo dessa série. Então, foi a minha primeira fanfic postada no Nia Fanfiction, que foi a primeira base de fanfics que eu fui, sem ser meu blog. Então, eu publiquei lá. E em 2011, eu confirmei, pra mim mesma, que eu realmente tinha me tornado uma belieber. E eu comecei a ver todas aquelas fanfics, tudo mais. E eu comecei a escrever. E foi indo até que eu escrevi minha primeira de máfia e aí desencadeou toda uma reação, Foi estranho porque eu parei por 3 meses de escrever e quando eu parei de escrever, nesses 3 meses, assim que eu voltei, eu não tinha mais vontade de escrever em My Hellish Life, que foi minha primeira fanfic de máfia, porque ela parecia muito clichê, ela parecia muito normal, e ela realmente era, ela era como todas as outras. Isso me irrita muito hoje em dia, tanto que todo mundo sabe que eu sou completamente contra isso. E então eu terminei ela, só que hoje ela não se encontra mais no Social Spirit, nem no NIA. E aí estamos. E foi só aí, com One Way Love, que eu comecei a escrever notando que era porque eu realmente amava. Antes eu escrevia mais, legal, eu não tenho mais o que fazer. E entendi. Era só isso. Foi aí que eu comecei mais por amor mesmo. Eu não sei bem se eu respondi o como e por que você começou a escrever, mas eu acho que dá de ter uma base. O que mais te irrita nos leitores? Gente, acho que algumas pessoas vão me odiar depois que eu vou responder essa. Mas já que eu prometi algumas vezes que eu não ia mais mentir, né? Vamos ver. É o fato de eu acabar de dizer algo... Eu vou usar o exemplo de Sweet Delusion. Eu acabei de responder que não. Eu não sei quando eu vou postar. Ok, tudo bem. E eu divulguei isso em todas as redes sociais. Então chega e vem alguém me perguntar quando você vai postar Sweet Delusion. Quando é só você descer 2 tweets no meu Twitter e encontrar o tweet informando que não, eu não sei quando eu vou publicar. Isso me irrita muito. Outra coisa que também me irrita, mas eu acho que isso já seja óbvio, porque eu inclusive postei texto sobre, é o fato de eu postar uma história e acharem ruim que eu estou postando essa história porque eu não fui postar a história que os outros querem. No caso, o fato de eu postar, por exemplo, More Alike, ao invés de postar Sweet Delusion. Muita gente reclama. Eu acostumei a ver as reclamações, mas não significa que sejam certas. Até porque é aquela frase que eu sempre repito, né? Eu escrevo pra mim e por mim. E somente assim. Enfim, né? O que você sente ao escrever? Eu não sei responder isso. Quando eu li essa pergunta, quando tu me mandou, eu fiquei tá, e agora? O que eu vou responder na hora? Porque eu não sei, entendeu? Eu não sei de escrever como eu me sinto quando eu escrevo. Mas, é um sentimento muito bom. É o melhor sentimento que eu já senti. Bate qualquer outro momento, assim. Independente de quanto tempo eu fico escrevendo, se eu tenho como ficar escrevendo, pra mim é uma das melhores coisas que eu sinto, mesmo. Sim, se não a melhor coisa. Acho que sem dúvida é a melhor. É uma coisa, assim, surreal. Eu não sei como descrever. Não sei. Mas eu me sinto muito bem. Como você se sente em relação ao reconhecimento do seu trabalho? Cara, quando tu me mandou essa pergunta, eu reclamei, porque
tu principalmente sabe o quanto é difícil pra mim reconhecer que realmente gostam do que eu faço, mas enfim. Então, como eu me sinto em relação ao reconhecimento? É bem bom, na realidade, porque eu só quis... Tipo, eu não posso mentir que eu nunca pensei, meu Deus, seria muito legal ter 5.000 favoritos em Runaway Love. Claro, seria muito legal, e eu tenho. Só que não significa, tipo, que chega um ponto que tu não espera mais isso. Porque, por exemplo, eu terminei Runaway Love 1, acho que eu tinha 200 favoritos. Gente, 200 favoritos. Nunca que eu esperaria que eu seria capaz de chegar em 5.000. Não tem como, entende? Então, é surreal. Acho que o que descreve como eu me sinto é o fato da surrealidade. Tu não consegue realmente entender como isso aconteceu, como gostam de algo que veio da tua mente, mas gostam. Então, significa muito. É um sentimento muito bom saber que gostam e que eu fiz a diferença. Porque foi muitos dos comentários que eu li no 82 foi que eu fiz a diferença. Isso significa muito pra mim. Porque ser igual a todo mundo não tem sentido se tu pode ser diferente. Então, acho que isso significa muito pra mim. Fora o fato de irritar a mente de algumas pessoas. Sair da caixinha de sempre. Então, o fato de ser reconhecida significa que mais gente tá saindo da caixinha, de pensar normal. Isso significa muito pra mim. Como você se sentiu quando terminou Runaway Love? Cara, quando eu digitei o fim do capítulo 82, eu parei, tipo... Ok, eu tô chorando, tô em prantos, eu não sei mais o que eu faço. Minha vida acabou. Eu escrevi o Runaway Love por 3 meses seguidos, eu tô aqui há 4 anos postando essa história. O que tá acontecendo? Foi mais ou menos essa a minha reação. E aí, eu parei e, tipo... Eu fiquei por um tempo encarando a tela do computador, tipo, mesmo. Eu fiquei, tipo, ok, acabou. E agora? O que eu faço? E, tipo, eu não consegui dormir naquela noite. Juro pra vocês, eu não consegui dormir, eu ficava rolando na cama. E quando eu terminei naquele dia, eu tinha uma atividade avaliativa na faculdade no dia seguinte. Só que eu não conseguia estudar. Eu precisava escrever, editar, no caso, o 82. Então eu fui lá e editei o 81, que eu ainda não tinha postado o 81 também, né? Fui lá, postei o 81, tentei estudar, bem mal e porcamente, mas eu tentei. E aí eu fui pro 82. E quando eu realmente terminei de editar o 82, foi algo surreal, porque apesar de eu estar chorando, obviamente, acho que todo mundo sabe por que eu tava chorando, tanto pela Gabi quanto por terminar a história, né? Foi um sentimento, tipo, forte, porque Runaway Love sempre significou muito pra mim, porque ela significou todo o meu desenvolvimento como autora, digamos assim. Porque antes de Runaway Love eu era uma bosta, realmente. Sendo bem sincera, eu não acho que eu era uma boa autora. Então, Runaway Love significou muito pra mim, tanto na minha personalidade quanto na minha carreira como escritora. Então, quando eu terminei, foi como dizer, ok, filho, vai pra faculdade, a gente se vê daqui a 2 meses, sabe? Foi um sentimento de orgulho, mas que doía. Nossa, sim. Meu Deus. Não sei mais o que dizer sobre isso, mas vamos pra próxima. Como você se sentiu quando as pessoas deixaram você achando que estavam bravas, magoadas ou sei lá o que e te deram um gelo? Pra quem não sabe, no grupo do WhatsApp de Runaway Love, quando eu postei o 82, eu postei era 9h55 da noite. E todas as leitoras do grupo me combinaram entre si, sem eu saber, a me deixar no vácuo até meia-noite. Então, quando deu mais ou menos, 11 horas e ninguém tinha aparecido, eu surtei. Eu tava muito preocupada que eu realmente tinha infartado alguém, porque elas sempre diziam isso. Isso nunca tinha acontecido, mas como 82 era 82, eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Enfim. Eu fiquei bem preocupada, não foi nem como eu me senti, eu fiquei muito preocupada, porque assim, né, gente, eu brinco assim, mas eu realmente não quero ver ninguém machucado por causa das minhas histórias, então foi bem preocupante, assim. E detalhe que ela colocou um parênteses depois da pergunta, você já disse isso pra gente, mas quero expor pro mundo.
Bem bonito da sua parte, Tainá. Vamos pra próxima. O que é mais complicado pra você? Escrever sobre máfia, sobrenatural, sereias, por exemplo, romance, aposto nesse, ou sobrenatural e guerra mundial ao mesmo tempo? Sem dúvida, romance. Eu não tenho problema algum com a máfia. Pra mim é muito difícil ter problema. Tanto que eu raramente pesquiso sobre a máfia quando eu vou escrever. É muito raro. Acho que eu nunca realmente pesquisei sério. Já sobrenatural, eu tive que pesquisar uma outra coisa, mas faz muito tempo, porque eu sempre li muito sobre mitologia grega, que é o que eu trato com as sereias em Across the Sea. E sobrenatural e guerra mundial pra mim é muito tranquilo, porque eu só pesquiso mesmo sobre o exército e uma outra teoria de governo, já que, pra quem não sabe, eu estudo sobre administração pública, então eu entendo mais ou menos do governo, bem por cima, pra ser bem sincera, mas a gente vai indo. Mas romance pra mim é a maior dificuldade, sem dúvidas é muito complicado pra mim escrever romance. Pra eu escrever romance, desculpa, gente. Já se arrependeu de algum enredo? Enredo, não. Eu nunca me arrependi de enredo. De postar, talvez, mas de enredo, não. Você já tomou alguma ideia para alguma história precipitadamente e depois se arrependeu? Então, acho que quer dizer no sentido de postar, né? Bom, acho que eu me arrependi mais pelo fato de ficar com medo de deixar vocês na mão. De demorar a atualizar, de não ter vontade de atualizar. Isso aconteceu com Farmarks e That's the Game. Essas duas eu me preocupo bastante de deixar vocês na mão. Mas eventualmente eu apareço por lá com a atualização, acontece. Tá tranquilo. Como você se sente ao ler críticas não construtivas sobre o seu trabalho? Cara, eu me sinto muito bem. Porque significa que a pessoa não teve nem embasamento suficiente pra vir até mim e tentar ser gente boa. Porque ela tá falando algo só com, sei lá, ódio ou inveja ou qualquer tipo de coisa. Porque pra mim é isso que uma crítica não construtiva é. É o fato de a pessoa achar algo que tu fez bom e simplesmente não aceitar isso. Porque se tu não tem uma construção da crítica, pra mim não faz sentido tu falá-la, né? Afinal, sei lá, eu não vejo sentido numa crítica não construtiva. Então, sempre vão me fazer rir, e muito. Algumas me deixam muito irritada porque mostram quanto a pessoa é cabeça fechada. Mas outras me fazem rir, mesmo. O que te levaria a desistir de escrever? Olha, eu não sei, assim, psicologicamente falando, eu acho que nada. Mas que Deus não permita que isso aconteça comigo. Mas algum problema físico, como ficar cega ou perder as mãos, esse tipo de coisa, eu acho que seria difícil, né? Eu escrever. Não é impossível, afinal tem computadores adaptados para cegos ou pessoas sem mãos. Eu não sei o nome de quem não tem mão, mas enfim. É bem triste, na realidade, eu espero que isso nunca aconteça, e se Deus quiser, não vai acontecer. Qual o seu maior sonho em relação a fanfics, livros e tudo que envolve um lado profissional na área de escritora? Sem dúvidas, acho que é conseguir publicar todas as minhas histórias e ter reconhecimento por isso também, porque, né, seria muito legal. Sei lá, seria legal reconhecerem. Afinal, né, é o Brasil, ninguém reconhece nada. Só reconhece os autores quando eles morrem. Enfim. O que te inspirou a começar e o que te inspira a começar Gente, desculpa. Vamos reiniciar. O que te inspirou a começar e o que te inspira a continuar escrevendo? Bom, o que me inspirou a começar foi Crepúsculo. Querer continuar uma história, né? E, enfim, basicamente isso. Mas o que me inspira a continuar escrevendo, acho que é o sentimento, acho que é o que eu sinto quando eu escrevo. Como eu não consigo explicar o sentimento, acho que vai ficar por isso essa resposta, porque não sei bem o que dizer com ela. Cena de alguma fic que mais doeu escrever. Essa eu posso chutar direitinho. Sem dúvidas foi 82 de Brown Love 3. Nossa, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas sem dúvidas foi ele. Acho que foi a cena que todo mundo sabe a qual eu quero dizer, né?
Foi realmente doloroso escrever, até porque, né? Não tem como explicar, mas foi. Foi mesmo. Foi a que mais doeu. Ok, terminamos a Tainá. Finalmente, né, gente? Porque, meu Deus do céu. Vamos pra Paula. E eu sei que, se eu não me engano, era ela que nunca tinha lido uma fanfic do Justin. E eu converti ela. Adoro. Adoro fazer isso. Pergunta 1 dela. O quanto Jauren tem em comum? Jauren é o Justin e a Lauren, de Moralike. O quanto Jauren tem em comum com aquele casal de H2O que você postou um vídeo no Plaza? É a Ricky e o Zane, de H2O Just Add the Water. Add Water, enfim, tanto faz. Enfim, eles têm algumas coisas em comum, mas nem tanto, até porque, por exemplo, no vídeo que apareceu, o pai do Zane não aprova a Ricky. E o pai do Justin, agora em Moralike, nem sabe que a Lauren existe, por exemplo. São coisas que não tem em comum, sabe? Acho que... Só lendo pra saber... Eu não gosto dessa frase, mas acho que só vocês lendo pra entenderem o que eu quero dizer. Não tem tanto em comum, mas tem aquela relação ódio-amor, né? Porque primeiro veio o ódio entre eles, não o amor. E também tem tudo aquilo de notar o quanto significa, enfim, vocês vão entender. Não tem bem como eu responder essa sem dar spoiler, e eu não quero dar spoiler dessa história. Não quero. Segunda, em relação a SD, por que o povo torce tanto pra Nick ficar com o Justin? Senhor amado, não faz sentido essa merda. Então, né? Acho que é porque é tão difícil de acontecer que todo mundo espera. Fora que é comum, né, esperarem que a personagem principal fique com o Justin. É muito comum esperarem isso. Então, ler uma história que não tem isso é difícil. Enfim, né? Eu também torço pra Justice, só que... Assim, né, eu tenho uma noção básica de que isso não tem como acontecer tão cedo. Em relação à Fidelizum, de novo, o que você espera provocar e ou atingir em nós quando... Esperava provocar e ou atingir em nós quando criou o enredo de SD? Tipo, SD tem um enredo que foge muito do que estamos acostumadas e é ainda mais fora do comum quando vemos que os personagens principais, que pra ideia geral ficariam juntos, não vão ficar juntos. Fico curiosa para saber que raios passou e passa na sua cabeça em relação a SD e os objetivos com ela. Pra ser bem sincera, tudo que eu pensei em Swindlelosion era... Serial killer? Legal! Então, por que ele seria um serial killer sem ser um psicopata ou um sociopata? Foi isso que passou na minha cabeça, pra ser bem sincera. Mas, enfim... Acho que todas as minhas histórias têm aquele negócio de mostrar que não, o mundo não é um conto de fadas. Sim, o mundo dá de ser modificado graças a gente. Pode modificar pro bem ou pro mal. E o Justin de Sweet Delusion, obviamente, modifica pro mal. Bom, pra ser bem sincera, eu não tenho muito o que dizer sem ser geral, mas com todas as minhas histórias eu gostaria de modificar o pensamento de vocês, porque significa muito fazer vocês pensarem. Querendo ou não, eu não queria entrar em política, mas tipo, com a sociedade que a gente tem atualmente, é muito difícil alguém fazer a gente pensar. Então o fato de fazer a gente pensar é importante pra mim. Porque se a gente não pensar, quem vai, entende? Não adianta deixar os outros pensarem pela gente. Então eu gosto de fazer vocês pensarem. E isso, Delusion promove isso, convenhamos que faz muita gente pensar, a ponto de terem caderninhos tentando entender o Justin até que eu liberasse a verdade. Ninguém nunca acertou. Mentira, uma menina acertou no Wattpad, mas eu perdi o comentário dela. Eu realmente queria encontrar o comentário dela, porque eu queria elogiar, porque ela acertou em 3 linhas de comentário, ela acertou o enredo todo do porquê o Justin fazia o que fazia. Claro que foi no geral, mas ela acertou, então muito foda dela, muito foda mesmo. Eu me senti humilhada, porque eu não queria que descobrissem, mas ela descobriu. Fiquei bem triste. Mas enfim, parabéns pra ela. Em relação a Runaway Love, nós vimos um pouco do Brian. Você escreveu Brian com I. Isso me magoou muito, mas enfim. Do Brian, Aubrey e Zoe. Ainda pequenos e os veremos maiores em uma próxima temporada. Você já disse no grupo do WhatsApp que o Brian, de novo com I,
e a Alb iam dividir o poder, mas eu queria saber se você poderia nos falar um pouco mais sobre a relação de cada um deles com a máfia, entre eles e com possíveis relacionamentos amorosos. Então, tudo que eu posso dizer... É que eu não posso dizer nada. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que eu posso dizer, mas eu não posso dizer nada. Pior que eu não posso, gente. Isso sobre Runaway Love 4.0, que não é bem Runaway Love 4. Enfim, eu não posso. Não posso dizer nada, desculpa. Não dá. Não tem nada que eu possa liberar sem comprometer parte do enredo. RL de novo, né? Pergunta 5 dela. Na próxima temporada de Runaway Love, sem ser VD e outro bônus, o Justin e a equipe vão estar vivos? Pô, Paula. Sério, vocês realmente esperam que eu libere spoiler? Não vou liberar esse tipo de spoiler. Fora que em Vendetta o Justin tem grandes chances de morrer, só deixando bem claro. O Justin é Caitlyn, a propósito. 6. Runaway Love. O que você está planejando para a filha do meu homem? Rei. O homem dela seria o Ryan. Não posso dizer, mas garanto que tem relação com a pergunta 4, que seria falar um pouco mais sobre a relação de cada um deles com a máfia, entre eles e com possíveis relacionamentos amorosos. Tem muita ligação com essa pergunta aí. Muita. Mas, obviamente, né? Mas não posso dizer mais do que isso. Então, agora partindo para outra, a Naila. Clélia, não sei se tu vai poder responder, mas lá vai. Comente sobre a personagem da Delilah e sobre a personalidade do Justin e companhia. Bom, a Delilah sempre foi muito decidida, isso sem dúvidas, acho que deu de notar um pouco também. E ela tem uma personalidade um pouco forte, então isso prejudica ela na relação dela com os outros 4. Só que também é bom, porque... vocês vão entender, mas enfim. Ela realmente é forte, digamos assim, e ela não é manipulável, o que facilita muito Justin, Ryan, Chaz e Christian. Realmente ajuda eles por causa da relação deles e com as empresas deles. Já que, querendo ou não, eles têm empresas grandes e que terem uma mulher, digamos assim, facilmente moldável, não é assim tão simples e tão legal de ter. Eles precisam de alguém forte também para manter o que eles estão permitindo que ela entre. Sobre as personalidades em particular de cada um dos 4, eu não posso dizer, porque isso meio que vai liberar uma parte do enredo que eu não posso liberar ainda. Mas vocês vão se surpreender com algumas personalidades, isso eu garanto. Tem gente imaginando coisa que não é, que vai ser, assim, tipo, não vai acontecer isso. Então podem ficar bem tranquilas. E agora é o seguinte, e se puder, é claro, falar mais sobre o enredo de OTP. Então, como falar do enredo? Nem tudo é o que parece, isso sem sombras de dúvidas é básico. Uma vez eu liberei, acho que eu liberei inclusive no Facebook, que os 4 não são amigos em Sweet Illusion. Choque. Eles não são amigos. Eles são só parceiros de negócios. Legal, né? Enfim. Deixa eu ver mais o que eu posso liberar. Eles são muito mais do que aparentam também. Eles não são só simples empresários que gostam de suas empresas e que amam suas empresas. Não é só isso. Tem muito mais pra cavar e descobrir sobre os 4 em particular também. Isso vai fazer o enredo andar muito. E qual fanfic tu teve que pesquisar mais, se dedicar mais pra poder escrever? Sem sombra de dúvidas, ironicamente falando, foi o Yeah to Please. Porque, obviamente, eu não entendo muito do tema. Tipo, sei lá, eu entendo, mas é um tema muito abstrato e que tu precisa de muita pesquisa. Então, foi o tema que eu mais tive que pesquisar. Não foi Project Death. Não foi Runaway Love. Não foi Sweet Illusion. Foi o ATP. Ironicamente falando. Agora, pergunta de outra menina, a Belle Araújo. Eu não sei se eu falei teu nome certo, então me desculpa. Você vai voltar a escrever Sweet Illusion? Vou. Eu nunca parei, eu só não estou escrevendo no momento.
Por que parou de escrever Sweet Delusion? Bom, eu nunca parei, né? Mas, enfim. Eu vou explicar isso nas notas finais do próximo capítulo, quando eu postar ele. Mas eu posso explicar também aqui, isso não vai me matar. Eu fui tentar escrever Sweet Delusion nas férias. E eu tava focada em Runaway Love. Minhas férias foram em julho. Então... Foi em julho? Foi em julho. Então eu fui pra Runaway Love, daí foda-se pra Sweet Delusion, dane-se. Só que eu me senti muito culpada. E como eu tava postando Runaway Love direto, tipo 2 capítulos por dia, eu tentei parar e escrever Sweet Delusion. Isso não deu certo. Eu não tinha conexão com a história. Eu tentei reler apenas o último capítulo postado e eu não entrei no clima. Eu não tinha vontade de escrever. O que eu escrevi não saiu bom e não saiu digno de ser postado. Na minha opinião, não saiu uma boa coisa. Então eu não postaria algo assim só porque me pediram muito. Por mais que eu me sentisse culpada, eu ainda me sinto culpada porque, querendo ou não, é um compromisso. E eu sei que é um compromisso. Só que eu não posso forçar algo que não tá saindo, né? Então... Quando eu fui escrever esse Delusion, eu não tinha vontade, ânimo, inspiração e nem conexão com a história, o que na minha opinião é o mais importante. Eu não tinha conexão com a história, eu precisava da conexão com a história. Então eu tentei, tipo, reler os 2 últimos capítulos, eu parei de ler só o último e fui pros 2 últimos, e mesmo assim eu não tive conexão. Então pra eu poder escrever em Sweet Delusion, eu preciso reler a história toda, que é o motivo de eu estar demorando tanto. Nossa senhora! Enfim, até porque só agora que eu tô indo pro final do semestre da faculdade, então, querendo ou não, isso é complicado. Ok, próximo. E as continuações de Run Love? Vai terminar de escrever ou vai parar também? Bom, primeiro que eu não parei de escrever nada, gente. Eu só não tô postando. Enfim, eu não vou parar de escrever. Podem ficar tranquilos. PD vai ter quantos capítulos? Eu ainda não tenho uma média, mas... É difícil, gente. No mínimo 30, sem sombra de dúvidas. Mas é muito difícil prever esse tipo de coisa. Até porque eu não tô trabalhando com resumo em Project Dead. Por ter tanta teoria, etc., eu não consigo medir um tamanho de um capítulo e eu acabo criando 2 e acabo criando 3 capítulos do que seria, tipo, metade de um, sabe? Então tá difícil prever isso. De onde você tira tanta inspiração pra escrever essas fics? Cara, então, no dia que vocês souberem, me contem, porque eu também não sei. Eu também não sei de onde vem, entendeu? Só vem. É louco, mas é isso. Só vem. Eu também não sei. Isso me deixa muito triste, porque se eu soubesse, eu saberia como ter inspiração pra uma história e escrever essa história, mas eu não sei. Então, quando a inspiração vem, eu vou escrever. Legal. Quando eu tenho tempo, né? E eu vou escrever e pronto. E MA deixou de escrever mesmo ou vai retornar a escrever? Então, eu parei de postar por uma semana. Sei lá, 1, 2 semanas, gente. Calma. Calma. Eu não parei de escrever nada. Vou continuar postando, é só porque eu não tô postando no momento. Calma. Agora, 3 perguntas da Raquel, que finalmente conseguiu mandar as perguntas dela pro QIA. Até que foram só 3, que eu achava que ia ser mais, mas aqui. A primeira. Se você começasse a escrever nesse momento de sua vida e não anos atrás, o que mudaria? Creio que tudo, né? Até porque eu não teria prática na escrita. Eu não teria nada do que eu tenho hoje, não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Basicamente, mudaria tudo. Sei lá. Não tem como prever, mas garanto que nada seria igual. Tem alguém ou algum personagem especial que te inspira a escrever vilões? Vale o mesmo, porque... Brincadeira à parte. Não, eu não gosto de me inspirar em pessoas ou personagens, até porque eles não são de minha autoria, e pessoas te decepcionam, personagens não, ainda mais quando tu escreve eles. Então meio que não tem nada que me inspira a escrever vilões. Ironicamente falando, que eu sei que tu perguntou isso pelo Arthur, que eu sei que tu ama o Arthur, o Belikov de Runaway Love. Qual é a parte mais difícil de ser escritora?
Essa é a pergunta 3 dela, desculpa, eu nem... Mas, enfim... Eu tô pensando. Acho que é o fato de tu ter noção de que não importa o quanto tu se dedique, sempre vai ter um engraçadinho que, por mais que não possa fazer melhor, ele vai insistir e te dar uma crítica não construtiva pra te colocar pra baixo. Esse tipo de coisa é muito difícil porque tu tem que saber filtrar. E recentemente uma leitora me irritou muito, eu não vou citar quem é. Não é do grupo do WhatsApp, não é do La Fonte Plaza. Fiquem tranquilas que eu não tô falando da maioria de vocês. Ela veio falar de um erro num dos capítulos de Project Dead. Não é erro teórico, é só de escrita mesmo, que eu troquei um nome de local e esse nome era óbvio que não era, dava de saber quem era. E ela tratou disso como sendo a melhor escritora do mundo. Isso me irrita muito. Porque eu não me importo que me corrijam. Tanto que tem muita leitora que vem me avisar, não, tem esse erro aqui, não, tem aquele erro nesse capítulo, Clélia. Sem problemas, eu vou corrigir. Talvez não no momento, porque é difícil estar no computador naquele momento. Mas eu vou corrigir. O fato é tratar disso como se a pessoa fosse melhor. Isso me irrita muito, porque eu acho injusto tu tratar alguém como inferior. Tanto que muitas leitoras vêm falar comigo, ai, Clélia, eu tenho medo de postar essa história. Ai, Camis, eu não me sinto confiante o suficiente. Pra quê? Se tu não tentar, tu nunca vai saber. Só que muitos leitores tratam isso como não. Tu tem que ser perfeito no que tu faz, já que tu tá fazendo. E eu não acho que funciona assim. Tu tem que tentar a perfeição, mas a perfeição nunca vai ser alcançada. Além do mais, porque eu não tenho uma beta, então é difícil prever um erro. Convenhamos que é muito difícil tu ter noção de um erro. Ainda mais quando tu posta um capítulo assim que tu terminou de escrever ele. Então tu não vai ver alguns erros, isso é normal. Só que isso me irrita muito. Sim, isso é uma das partes mais difíceis porque tu tem que saber filtrar o que chega em ti, o que é uma crítica construtiva e o que não é uma crítica construtiva. É muito difícil, eu demoro muito tempo pra entender a diferença. Tanto que muito tempo atrás isso me magoava muito, determinados comentários me magoavam muito. Graças a Deus eu esqueci todos eles, mas realmente. Tem comentários que são feitos pra ser maldosos, são feitos pra te colocar pra baixo e infelizmente eles existem. Seria legal se não existissem, mas eles existem, então a gente tem que lidar com eles e aprender a lidar com eles. E esse lidar é difícil de conseguir. Acho que é isso. Agora pro Facebook, as últimas 4 perguntas. 4 meninas, na realidade, porque acho que tem mais de uma pergunta, não sei. A primeira pergunta da Sunny, eu não sei se eu falei teu nome certo, me desculpa. Como você consegue escrever tantas histórias e não misturar uma com a outra? Então, eu não escrevo 2 histórias diferentes no mesmo dia. Por exemplo, eu não vou escrever Sweet Delusion e More Like no mesmo dia. Jamais. Eu não vou escrever More Like Project Dead, não vou escrever Vendetta e, sei lá, We Are Into Please no mesmo dia. Não vou. E também tem histórias que eu não posso nem escrever na mesma semana. Tipo, Project Dead e Sweet Delusion. Eu tentei pensar no enredo de Sweet Delusion, mas eu tive dificuldade porque eu tava com a política de Project Dead na minha cabeça. Então, isso eu tenho que tomar muito cuidado quando eu escrevo. Eu não posso escrever no mesmo dia, resumindo. E algumas eu tenho que deixar alguns dias de diferença entre e ir trabalhando em outras. Qual foi a sensação ao postar o último capítulo de Runaway Love e ver a repercussão? Então, a sensação de postar eu já expliquei. Mas a repercussão foi engraçado porque eu realmente acreditei que eu fosse perder, mais da metade dos leitores. Então, quando os favoritos começaram a aumentar em Runaway Love, eu fiquei chocada. Sério mesmo, eu fiquei chocada. Eu vi todo mundo comentando no Twitter que, ai meu Deus, ela tinha feito aquilo. Eu não quero falar o que eu fiz, mas... pra não dar spoiler, né? Só que eu vi as pessoas, meu Deus, ela fez isso, mas realmente foi necessário pra finalização da história. Ai, meu Deus, ela fez isso, mas, meu Deus, fez sentido. Sabe, esse tipo de coisa, eu notei que tinha mudado a mentalidade. E isso me deixou muito feliz. Então, quando eu vi a repercussão, eu fiquei, ok, tem uma outra que não concorda, beleza? Mas pra quem achava que ia ser todas que não iam concordar, então tô no lucro, né? Melhor que nada.
sei lá, foi bem legal ver que o que eu pensei realmente tocou as pessoas, sabe? A repercussão significou muito pra mim pelo fato de que eu notei que as pessoas tinham entendido o que eu queria passar. Isso é importante, porque por mais que, né, eu escreva pra mim, significa muito que entendam o significado. Significa muito que entendam o significado, meu Deus. Do que é a realidade, do que é a verdadeira máfia. Então, essa repercussão fez muito... Não é que fez sentido. Eu ia falar fez muito sentido, mas não faz sentido eu falar isso. Mas pegou bastante, assim, em mim, significou muito. Significou, assim, dever cumprido, sabe? Isso é muito importante. Agora... eu não falei o nome da menina que fez essa pergunta, né? Desculpa. Foi a Maria Aparecida. Desculpa, Maria. Agora, Yasmin Silveira. Você alguma vez teve a insegurança de postar o último capítulo de One More Love com esse final trágico e os leitores acabarem não gostando e desistindo de ler Vendetta? Insegurança, não. Eu imaginava que isso fosse acontecer, pra ser bem sincera. Era o que eu esperava. Então eu postei o capítulo rindo porque eu tava me auto-sabotando, né? Eu tava me fazendo perder todos os favoritos que eu conquistei. Foi bem engraçada a minha reação, na verdade, quando eu postei o capítulo. Foi mais ou menos, tipo, legal, eu tô me desculpem o palavrão, tô me auto-fodendo. Mas foi bem engraçado, na realidade, porque eu não tive insegurança. Eu tava rindo porque eu tava me colocando na merda. No final, eu não me coloquei na merda. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu fiz o que eu queria. Isso, pra mim, me provou que fazer o que você quer é mais importante do que fazer o que os leitores querem. Porque muitos leitores estavam me pedindo um final feliz. E eu não queria fazer um final feliz, então... Tchau. É basicamente isso. Daí, a última pergunta agora, da Larissa. Você já tem um enredo para a segunda temporada de Sweet Delusion? Vamos terminar com essa incrível pergunta. Sim, eu tenho um enredo para a segunda temporada de Sweet Delusion. Tenho um enredo inteiro, a propósito. Só que eu ainda não separei a primeira e a segunda temporada de Sweet Delusion. Tanto que os resumos estão juntos. Isso mesmo. Eu tenho um enredo. Enfim. Com isso, eu lhes declaro que sim. Project Death vai ter segunda temporada. Já que não tem perguntas sobre isso, eu só vou deixar bem claro. More Like vai ter mais de 20 capítulos, já que eu menti pra vocês dizendo que não achava que chegava até 20 capítulos. E One More Love vai virar livro, gostando das editoras ou não, gostando dos haters ou não, vai virar livro. E... Eu queria fazer um efeito, mas não vai dar. E desculpa pelo som de fundo que começou agora. Eu tava esperando que não começasse enquanto eu gravava esse áudio, mas não funcionou. Enfim. Sweet Delusion vai ter sim segunda temporada. E chora quem não quer, mas vai ter. É isso, gente. Eu queria terminar falando de Sweet Delusion, na realidade, já que as leitoras estão há tanto tempo sem, eu acho que mereciam esse doce. Não sei quando eu vou atualizar nenhuma das minhas histórias, até porque eu tô atualizando todas que eu tenho vontade e não que querem que eu atualize, porque não funciona assim pra mim, nunca vai funcionar, e espero que vocês lembrem disso. Mas é isso, espero que tenham gostado e até o próximo, que se Deus quiser teremos um próximo. Qualquer coisa, mandem nos comentários que se eu ver eu respondo, às vezes eu não tenho tempo pra responder e eu acabo esquecendo, me desculpem por isso. Mas é isso, acho que por hoje é só. E obrigada por fazerem isso também. Muita gente, eu sei que também não tem tanto tempo no mundo pra enviar perguntas. Então, obrigada. E obrigada por todo o apoio também. Por mais que ele nunca tivesse sido buscado, significa muito ter ele. Então, obrigada, gente. Valeu mesmo. E obrigada por acreditar em mim. Significa muito. Até a próxima. Beijo.